Backup, então, né? Backup é uma coisa óbvia, certo? Cópia de segurança. Só que tem uma série de coisas aqui, certo? Tem um pouco sobre a evolução do backup, desde como é que se fazia backup anteriormente, como é que se faz hoje, qual é a recomendação, como fazer backup, tipos de backup, certo? Mídias. Um pouco sobre isso aqui. Então, um pouco sobre o conceito, né? Histórico, tipos, dispositivos, o que, quando e como fazer backup, aplicações que existem para se gerenciar backups, a questão de segurança do backup e as referências. Então, aqui tem ali um quadrinho aí, que o cara faz backup de tudo, né? Da mulher, dos filhos, cachorro. Só percebam, né? Interessante nisso aqui. Por que ele não tem 2 computadores? Por que ele não tem 2 disquetes ali? Ele fez backup de tudo, só não fez o que tinha que fazer, né? Parabéns, cara. Bom, o que é o backup, então, né? Isso aqui é o conceito do negócio. Cópia e armazenamento de dados para recuperação em caso de falhas no armazenamento original ou na necessidade de acessar a versão anterior de dados. Então, tem 2 situações básicas de backup. Primeira, eu não ter mais os meus dados, certo? Por algum motivo de falha. E o outro, eu querer um histórico dos dados. Esse é mais importante ainda. Perdi meu banco de dados. Não, tudo bem. É horrível isso. Não, eu fiz uma bobagem no banco de dados, eu preciso do banco de dados de ontem. Também não tenho. Por que isso? Nós já vimos em aula aqui, RAID. RAID resolve o problema da falha. Porque eu vou ter replicação. Eu não perdi meus dados continuam disponíveis. Só tem um detalhe, eu preciso dos dados de ontem. Meu RAID resolve isso? Não, espelhamento, tem exatamente a mesma coisa, certo? Os meus dados vão estar disponíveis, mas não me servem mais. Então eu tenho que ter uma outra forma de fazer isso aqui. Outro conceito de backup disponível nesse site aqui, Backup History, bem legal esse site aí. Backup é atividade de cópia de arquivos e banco de dados, para que as cópias adicionais possam ser restauradas em caso de perdas dos dados. Que perdas ou modificações de dados de forma indevida, restauração de arquivos históricos, também envolvem a questão de backup. Aqui o termo backup, né? Backup. O cara fala backup, né? Mas é backup. O cara está dizendo aqui, né? Ligou para o suporte. Quando não funciona, o HD deu pau. O que eu faço? Did you backup? Quer dizer, fez o backup? Backup também é se afastar, né? Quem está fazendo curso de inglês aí? Né? O que? Vai explodir, certo? O cara se afasta. Como? Certo? Bom, anedota aí. Certeza de administração de redes. É que sistemas, redes e discos vão falhar. Dúvida. É quando? Nunca deu pau no meu HD. Já ouviram falar isso aí várias vezes. Esse meu HD aqui é bom, cara. Eu tenho há 10 anos. Pô, parabéns pra ti, certo? Só que tu tá muito acima da vida útil desse HD. Então te prepara, que amanhã vai dar problema. Pô, nunca te dá problema. Vai ser só uma vez que vai dar problema. Vai ser a única. Isso que é bom, né? Não, pô, uma vez só acabou. Não vai no mecânico para arrumar, não vai nada disso. Só que assim, ó, disco vai dar pau, fonte vai dar pau. A parte que tem desgaste, vai acontecer problema. Né? A dúvida é quando. Isso é uma coisa importante também em relação ao backup. Por quê? Quanto eu vou armazenar de backup? Um mês? Uma semana? 2 horas? 10 anos? Tem casos, por exemplo, que tem que ser armazenado por 5 anos. Como são dados financeiros de empresas, tem que ser no mínimo 5 anos. Okay? Vai armazenar onde? Gravei tudo em Zip Drive. Que bom. Zip Drive. Vocês vão achar um drive Zip Drive hoje aonde? Mercado Livre? Usado? Tá bom. Histórico então, pessoal. Anos 50. Pô, forma mais comum de backup. Cópia de cartão perfurado. Então perfuro o dobro aqui. Meus dados aqui foram coletados em campo, sei lá eu. Então faz o seguinte, vamos perfurar 2 vezes isso aí. É papel, certo? Fica armazenado em algum lugar. Anos 60, 70, 80. E grande parte dos 90. Discos magnéticos muito caros ainda. Os backups eram realizados em fitas magnéticas.
Que tipos de fita? Todos os tipos. Fita streamer, fita DAT. Hoje tem LTO e tem outras várias. Mas a ideia é a mesma. Mídia removível. Faz backup e guarda em algum lugar. Aí faz backup diário, mensal, semanal e vai guardando. Okay? Em máquinas de pequeno porte, o uso de disquetes e CD trouxe uma opção de menor custo. Só que o CD veio bem depois, né? E na época apareceu o CD logo em seguida, 600, 700 mega era muita coisa. Hoje não é nada. Né? Hoje não é nada. Anos 2000 a 2010. O que aconteceu aqui? Diminuição do valor dos discos rígidos. Então essa mídia hoje se tornou a principal forma de realização de backups. A storage, eu tenho um HD que eu faço meu backup, é mais barato que fita. Unidade de fita sempre foi cara, certo? Unidade de fita sempre foi cara. As mídias não é nada barato. Qual é a capacidade? Sei lá, 40 GB, 80 GB, 72 GB, 300 GB. Pô, um HD de 300 GB é um absurdo. Um HD, por exemplo, de 40 GB custava, vamos imaginar, na época aí, R$1.000. E uma unidade de fita custava 50 pila. R$100. Pô, valia muito a pena fazer em fita. Só que fita tem um baita problemão. É a ordem sequencial de leitura e escrita. Para recuperar a fita, é uma vida. Vantagem, eu pego a fita, meus dados, boto no bolso e levo para casa. Desvantagem, eu faço isso, levo para casa e alguém pega minha fita. Então, assim, tem os benefícios aí e os malefícios da fita também. Outra forma de armazenamento, é fita magnética, cara. Pega aqui em Pelotas, olha a umidade que tem. Oxida esse negócio, não lê mais. Outra coisa importante, a unidade de fita desalinhava o cabeçote de leitura. Aí pegava a unidade de fita só lia naquele teu drive ali. Só aquela tua unidade. Levava para outra, não lia mais. Cara, isso aqui é realmente um inferno. HD é um troço mais tranquilo, certo? Só que tem um problema. Tem tempo de vida útil também. Então a gente vai pensar assim, pessoal, vamos pensar daqui a 10 anos. Hoje, dá um exemplo bem simples. As pessoas armazenam seus arquivos, foto, filme, etc. Tudo no seu HD. Fazem backup em DVD, que é uma porcaria. Certo? Qual é a garantia que tem em DVD? Por mais bem armazenado que seja. Eu lembro que logo apareceram os CDs. Pô, me lembro disso aí, cara, claramente. Aqui em Pelotas tinha a Mesbla. Paulo vai se lembrar, Mesbla. E eu olhei assim, era guri, olhei assim, o que é isso aí, cara, que tá aparecendo aqui? O que é esse disquinho aí? Não, olha o que o vendedor me falou. Até desconhecimento do cara. Só que é o CD. E eu, CD, cara, que isso aí? E era música clássica, que veio inicialmente, né, nos CDs, por causa da qualidade e tal. E o cara, esse disco aí, foi feito para durar 100 anos. E eu fiquei assim, pô, que legal, né, cara? Por quê? Porque o LP arranhava. Certo? Qualquer coisinha arranhava o LP, acabou a tua música. Pô, o CD não arranha, cara. Pô, é digital. Pô, que futuro, cara. Olhei aquilo ali, 100 anos, cara. Pega o CD que vocês gravaram, esses regraváveis aí. Pegue um aí de 5 anos. Bota aí pra ler, pra vocês conseguir ler aí. Acabou, cara. Então as pessoas hoje estão guardando suas fotos. Os antigos guardavam a foto impressa, né, cara? No seu albinho lá. Estão lá as fotos, cara. A foto da vovó, tá lá. E a foto dos nossos filhos, netos, talvez. Cara, vai estar tudo em mídia digital, em algum lugar na nuvem. Vai estar jogado lá no Google Drive. Vai estar lá. Quem garante que vai estar lá? O Google? Tá bom. Não garante nada, diz ali. Eles podem descontinuar o serviço no momento que eles quiserem. Aí tu botou toda a tua família lá no troço. Toda a história, acabou. Só não, nem foto 3x4 tem mais. Que bonito isso aí. Bom, outra coisa interessante que apareceu, né, recentemente, ficou acessível recentemente, são os drives Blu-ray, né, de dados. Pô, essa aqui armazena 25 GB. Certo? A mídia ainda era cara. Ainda é cara, certo? A última vez que eu vi estavam R$20, R$25 cada disco. Mas são 25 GB. Pega uma unidade de fita, cara, a fita custa 40 pila, R$30. Vale a pena. O problema é, pessoal, armazenamento e a questão do tempo. Olha que troço engraçado, né? Tem papel, o papiro egípcio, tem quantos mil anos? Tá aí.
Vocês querem ver? Várias mídias digitais não existem mais. E vários dados históricos, principalmente americanos, né, que os caras digitalizaram bem antes da gente aqui, não tem como ler hoje. Os caras não tem como ler. Os caras criaram uma mídia que não tem leitor. E agora, como é que vai fazer? Está ali? Vai ter que construir um leitor para o negócio. Outra, tu vai ter que ir convertendo as tuas mídias conforme vai avançando a tecnologia. O cara tinha uma fita streamer, uma fita desse tamanho aqui, ó. Um baita na geladeira para ler o negócio. Onde é que tem isso hoje? Só em museu. E já aconteceu, os caras foram em museu, pegaram o equipamento operacional e leram dados que precisavam lá, históricos. Vamos pensar drive de CD. Daqui a pouco não tem mais. Disquete. Olha só o disquete. Tá vindo disquete aonde? Esse aqui não tem mais. Esse aqui é mais em 2008, não tem mais. Disquete? De 3,5? Se eu tivesse hoje uma informação, um disquete de 3,5, tu ia ler aonde? Se tiver uma máquina velha em casa. Tem que dar graças a Deus que o teu dado está funcionando. Os números da Mega Sena na semana que vem. Tu ia dar um jeito. Mas ia ter muito custo para isso. Certo? Não é algo simples. Okay? Então chamou atenção para isso. Essas mídias todas avançaram. Só que as mídias até elas continuam armazenadas, bonitinho, beleza. Só que os leitores não tem mais. Okay? Outra mídia a ser considerada hoje é o pendrive. Tem pendrive de 128 GB. Pô, isso aqui com USB 3 é razoável, cara, para fazer backup. É razoável. Problema de pendrive. Também tem o número de escritas limitado. Pega o pendrive e diz ali, número de escritas, 100 mil escritas. A partir de 100 mil escritas, acabou-se. Pô, 100 mil escritas, para quem vai copiar foto, coisa assim, é pouca coisa, mas tu pode pegar e instalar como os caras fazem o sistema operacional no pendrive. Quanto escrito faz aquilo ali, cara? Ou fazer swap no pendrive. Tá louco? Certo? Por quê? Porque a tecnologia tem essa vida útil. Ela tem isso. Certo? É inerente da tecnologia. Então não é algo que vai durar muito tempo o que está armazenado ali. Okay? Por enquanto não se mudou a tecnologia. Então aqui um cartão perfurado, certo? Pô, como é que eu faço backup disso aqui? Perfura outro e guarda, meu velho. Outra forma de backup ou de armazenamento de dados. Fita cassete, cara. Não, fita magnética, de uso sequencial. Fita de áudio, aquela, era usada para dados também. Né? Nos computadores antigos, aqui um Commodore 64. MSX, certo? TK90, 95. O cara lia os dados daqui. O princípio é mais ou menos o mesmo da fita magnética, só que a fita magnética é digital, né? Essa aqui é analógica mesmo. Ele lia no azimuth ali, exatamente. Aqui uma linha do tempo, né? Dessas mídias aí. Então vejo que cartão perfurado aí durou até os anos 70 aí. Isso é americano, né? Porque aqui no Brasil, o cartão perfurado foi nos anos 80 ainda aí. Tinha coisa com cartão perfurado. Fita magnética. Por que aconteceu só aqui isso? Veja, pessoal, tem que ver a evolução da tecnologia também. Os caras não usavam isso antes, não existia. Certo? Disco rígido. Começou a ficar útil, disco rígido, para backup, quando começou a baratear. Hoje isso é comum. Flop disk, mesma coisa. São oriundos aí do meio dos anos 70. Para fazer backup no disquete. Certo? Não tinha muito o que fazer. CD também aí, final dos anos 90. DVD logo em seguida aí, meio dos anos 90. Os flash drives, né? São os pendrives aí, os flash drives. A partir do final dos anos 90, aí, início dos anos 2000, começou a ficar popular. Apareceram os primeiros pendrives aí, lá na época, 256 MB, 128 MB, 64 MB. Acho que o primeiro foi 64 MB ou 32 MB. Eu tenho um em casa de 256 MB. Assim, que era o máximo na época. Okay? E isso, claro, vejo, isso aí fazem 6, 7 anos. Pô, hoje tem 128 GB. A tendência é sair, né? Hoje é comum que compra um pendrive de 8 GB por R$20. É, isso aí, barateou muito isso. Certo? O HD é a mesma coisa. Então o HD de 2 TB por, sei lá, 300 pila. R$300. Tu faz a relação megabyte por real, faz uma relação, cara, isso aí é assim, ridículo, é centavo de centavo, isso aí, décimo de centavo. Okay?
Bom, tipos de backup podem ser feitos. O primeiro deles, nós vamos usar aqui em aula. Imagem. Fazer uma clonagem. O que é isso? Vou pegar o sistema como ele está hoje, vou congelar ele aqui e vou jogar ele para disco. Quando eu quiser restaurar ele, eu vou restaurar o estado exatamente igual quando eu fiz o backup. Exatamente igual. O que é exatamente igual? Não são só dados. São configurações. É o sistema todo. O problema disso aqui, eu não consigo restaurar esse cara de forma isolada, do tipo, eu só preciso de um arquivo. Só preciso de uma parte do arquivo. Não tem como. Vou restaurar uma imagem inteira. Okay? Outra, toda vez que eu for fazer isso, eu tenho que desligar a máquina. Ah, mas tem recurso hoje que tu faz com máquinas virtuais, consegue clonar com elas ativas. Tem, cara. Tem que fazer. Exatamente isso. Quero gerar um snapshot. Faz um snapshot e joga tudo em memória e joga em disco. Dá para fazer. Okay? Tem esse tipo de coisa. Sistema de arquivos. Então aqui é o padrão, né? Cópia de arquivos, sistema de arquivos. Cópia e hierarquia ali. Nós vamos usar na segunda prática. Vamos pegar um sistema ali e vamos fazer backup de um diretório. De uma partição. Como quiser. Esse cara tem que entender o sistema de arquivos. Ele tem que entender como é que são alocados os arquivos, como é que são formados os diretórios, o que são as permissões. Porque quando eu restaurar, tem que estar tudo igual. Não adianta eu copiar os arquivos, que o dono do arquivo é aluno, quando eu restaurar, você é root. Pô, aí tá louco, tem que fazer à mão o negócio, tem que guardar um histórico das permissões. Isso caso de Linux, certo? Bem comum isso. Em relação ao backup, certo? A forma de fazer. Backup full. Fazer backup de tudo. De tudo sempre. Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que a restauração é rápida. Se eu fiz o backup de ontem e restaurar hoje, cara, está o estado exato de ontem. O problema disso aqui é lento, né? Pô, outra. Vou guardar 50 backups full. São 50 vezes todo o meu sistema de arquivos, armazenamento dele. É o ideal isso aí? É o ideal. Só que às vezes não tem tempo para terminar os backups. Não dá tempo de fazer. Porque tu vai ter backup de uma máquina, tem backup de 20 máquinas. Quanto é que dura um backup? Depende de uma série de fatores. O processador da máquina, o disco, a rede, se for remoto, o tipo de gerenciador que está se usando para fazer backup. Um backup de uma máquina, botar uma máquina que tenha muitos subdiretórios, muitos arquivos pequenos, faz uma baita diferença isso aí. Tem backup que leva 12 horas, 10 horas. Aí tu vai largar ele, sei lá, às 10 da noite, 10 da manhã, outro dia está fazendo ainda. E tu não pode entrar em horário comercial. Daí começa a ficar complicado. Aí tu vai fazer backup full todos os dias. Vai fazer backup full fim de semana e incremental durante a semana. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês faz isso. Então ele define um full semanal e todos os dias incremental. O que é o incremental? Vou fazer só a parte que modificou. Vamos pegar um caso do Linux. Pô, imagina só. E os servidores de backup, eles são inteligentes para isso, certo? Eles verificam se o arquivo mudou e copiam só o que foi trocado. Imagine um sistema que eu use somente um diretório que está variando. Só que é diretório que tem ali, o diretório do MySQL. Ali tem variação. O resto do sistema é tudo igual, cara. Ele é todo igual. São executáveis, a instalação. Pô, isso não muda. Como é que eu vou fazer backup de tudo? Não, só vou onde modifica e faço backup. Mesmo no full, ele não faz a cópia toda. Porque ele analisa. Por que eu vou copiar esse arquivo aqui? Só que olha só, essa comparação que eu faço, ó, será que eu tenho que copiar esse arquivo aqui? Isso leva um baita tempo. Então, por que ele faz isso? Para não transferir na rede coisas que não são desnecessárias. Mas isso leva tempo. Então é comum o backup levar um baita tempo para começar a transferir. Certo? Agora pode transferir, porque agora são os arquivos que eu sei. Na verdade ele faz sob demanda, né? Ele verifica, esse aqui pode, vai, esse aqui pode, esse aqui não precisa, esse aqui não precisa, esse aqui vai. Certo? Assim que funciona. Bom. Dispositivos então, né? A memória flash. Tem pendrive até 256 GB, eu botei uma imagem dele aqui. São USB. Veja que o USB 2.0 eu consigo chegar a 30 MB por segundo. É razoável, certo? Consigo transferir 30 MB por segundo. É muito menos que um disco. É muito menos.
Muito menos quanto? Num disco, tu vai chegar aí, são 2 gigabits por segundo, isso aqui é 240, quase 10 vezes menos. Certo? De 8 a 10 vezes menos que um HD. Então, assim, ó, não é solução botar um pendrive e usar ele como HD ainda. Mas para backup, dependendo do volume de informações, vale a pena. Agora, imagine só, eu tenho que copiar 100 gigabytes aqui, 100 gigabytes. A uma taxa de transferência de 30 megabytes. Olha só, a grandeza que eu vou ter. Eu vou ter 30 mil. 30 mil segundos. Para transferir esse cara aí. Para transferir 100 giga. 100 giga por 30 mega, vai dar 30 mil. Dá 30 mil segundos, cara. Quanto tempo dá isso aí? 1 hora tem 3.600 segundos, é isso? Vou levar perto de 9 horas aí, para transferir 100 GB num pendrive. Quando tiver 3.0 rodando mesmo aí vai dar uma diferença. Tudo bem, essa é uma baita diferença. Vai ser mais rápido que passar direto com um cabo SATA, por exemplo. Na HD. Não, o cabo SATA é de 2 a 4 gigabits por segundo. SATA. Isso aqui é 240 megabits por segundo. Então tem que ver o 3.0, se não me engano não chega muito perto disso aí não. Acho que mais que Acho difícil. Acho bem difícil ser isso aí. Não, tudo bem. Se for, beleza. Só continuando o problema acontecendo. Esse cara tem um limite de escritas. A tecnologia tem um limite de escritas. Então, vai fazer 20 backups, joga fora esse pendrive e guarda ele. É mais. Mas também o volume que tu tem para poder armazenar é menor. Os discos são caros ainda. Então, tudo assim, ó, tudo é evolução, certo? A gente não está discutindo o futuro, está discutindo agora. Mas imagine, no futuro, o que vai acontecer? Vai ter um disco desse tamanhozinho aqui, que é uma velocidade de 30 gigabits por segundo, só que o cara vai guardar um filme de alta resolução que vai ter 4 GB. 1 minuto. Que hoje é um filme de 2 horas. Pela qualidade que vai ter o filme 3D, não sei mais o que. Então tudo vai evoluir dessa forma. Certo? A quantidade de volume de informações não vai diminuir de forma nenhuma. Certo? Vai ser proporcional. Isso vai ser sempre proporcional. Bom, dispositivos óticos. CDs. Então olha a taxa de transferência de CD. 7 megabytes por segundo. Que é o 52x, né? Cada X isso aí é 300 kbytes por segundo. Cada Xzinho desse. Então está por volta de 7 megabytes por segundo. Pô, CD é uma porcaria, né, cara? É muito mais lento que um pendrive, com certeza. O DVD-R, esse aí, já chega a 20 megabytes por segundo. Tá, já melhora um pouco. Okay? E o Blu-ray chega a 42 megabytes por segundo. Agora imagina só, eu quero copiar meu Blu-ray de dados para o meu HD, vou copiar ele. Cara, são 50 GB por 42 mega. Vai levar um bom tempo, né, cara? Certo? Vai levar um bom tempinho aí para tu transferir um arquivo, por exemplo, um CD inteiro. Vou gerar uma ISO do meu Blu-ray e vou mandar aqui. Vai ser uma ISO de 25 GB. Okay? Só que não é nem esse o problema. O problema é o tempo de transferência. Vai ser altíssimo. Então, o pendrive aqui da Kingston, 256 GB. Certo? Aqui os valores, né, do disco Blu-ray ainda são caros, né? 10 pila cada um. Mas isso aqui já foi muito mais, foi com 50 reais cada um. Certo? A tendência é todas as máquinas virem com leitores, certo? E gravadores de Blu-ray, isso aí vai ser normal, certo? Tranquilo. Demorou a pegar isso aí, certo? Ainda é caro, ok? Com certeza, DVD vai ter uma longa vida ainda, CD também, certo? Cara, que assim, ó, o Blu-ray, se você se lembra aí, teve uma disputa entre empresas pelo padrão, certo? Foi entre a Sony e Philips. Eram 2 grupos brigando por essa tecnologia. Os caras, vamos definir um novo padrão com maior capacidade, alta definição, um monte de coisa. Só que assim, ó, isso aí desde a época lá onde tinha as fitas VHS, Betamax, né, é os tipos de coisa, ó, mercado.
Se não tem um órgão, digamos que seja idôneo, não tem nada a ver com as empresas, para definir essa briga aí. Quem ganhou? Ganhou no braço. Os caras começaram a lançar leitor de Blu-ray, não sei mais o que, pegou, vai lá na indústria, ó, fala com os caras que lançam filme, ó, lança em Blu-ray aí. Começa a ir no mercado, os caras começaram a fazer isso aí, deu. Acaba sendo o padrão de fato, na verdade, né? O mesmo caso aqui, ó, vamos chegar na unidade de fita. Por que a unidade de fita DAT? A unidade de fita DAT é da Sony. Porque os caras usavam isso aí para áudio. Também, para as mesas de som da Sony. Também usavam para isso, usavam para armazenamento. Então assim, ó, é mercado, os padrões de mercado, não tem nada a ver, por exemplo, não é o caso do I3E, do ITF, da ISO, os caras vão lá definem o negócio, todo mundo segue o mesmo padrão. Não é. Eu acho que esse aqui é o melhor, porque para mim é melhor. Então tá. Junto mais meia dúzia de empresa forte e eu começo a botar no mercado o equipamento. Se os outros vão atrás, beleza. É o que aconteceu com o Blu-ray. Além deles, tinha aquela questão dos estúdios que a Sony detém muitos. Ah, com certeza, os filmes todos, cara. Lançar os filmes tudo dos estúdios lá, Universal, sei lá o quê. Todos os filmes agora vão ser Blu-ray. Quer assistir Blu-ray? Quer assistir o meu filme? Então compra aí. É bem assim, certo? Não existe uma lógica de padronização. É mercado. O meu é melhor. E não tem que ser compatível com o teu. Compra o meu e usa o meu. Ok? Então demorou. Essa transição de DVD para uma nova tecnologia ótica, de maior armazenamento, ainda está nessa aí, certo? É só tu ver hoje, um leitor de Blu-ray, né, é caro. Mesmo para computador. Né? Quanto é que tu vai pagar? 200 pau. Quanto é que tu compra um de DVD, quanto é que tu paga? 90? 80? Né? Isso aí nem tem preço aí, na verdade. Sim, DVD, agora em um Blu-ray não é caro. Certo? Bom, discos rígidos então, pessoal. Alta capacidade de armazenamento, 3 terabytes por unidade, né? E aí eu posso agrupar esses caras aqui de forma infinita, dependendo do que eu tenha na minha placa-mãe, qual é o barramento que eu vou usar. Posso ir agrupando HD aí até dizer chega. Traz transferências altas, então 600 megabytes por segundo. Olha a situação. USB, 30 megabytes. Falando de 600 megabytes. Vezes 8 para dar em bits isso aqui, vai dar quase 5 gigabits por segundo de transferência do HD, certo? E aí estão falando de discos SAS, certo? Discos SCSI, não só SATA, ok? O custo da mídia é baixíssimo por gigabyte. É baixíssimo, cara, certo? Pô, o que já foi, né, e o que é hoje, foi um tempo assim, ó, deu uma virada, em certo momento que o HD ficou muito baixo, o valor. Como memória hoje é muito baixo também. Pô, memória é um negócio caro. Hoje, cara, com memória, de 2 GB, quanto? Sem pila? Dependendo até menos. Que isso? Não tem lógica isso aí. Certo? Bom. É, por causa dessas enchentes, né? A gente chegou a 50 centavos por megabyte. Muito baixo, né? Discos rígidos externos removíveis, então, também. USB, eSATA, SCSI. Então eu posso ainda fazer, além do meu barramento interno, posso botar externo e aumentar o número de HDs aí. Fitas magnéticas, então. Aqui tem, né, nesse link aqui do Wikipedia, tem algumas informações interessantes sobre o histórico, né, dos tipos. Tem vários tipos, cara. Tem DDS 1, 2, 3, 4. Depois começou com LTO, 1, 2. Tem vários tipos. Okay? Esse que tem aqui é uma DAT 320. 320 por quê? Porque o armazenamento dela é 320 gigabytes. Então, cada fitinha dessa aqui, eu consigo armazenar 320 gigabytes. Detalhe, taxa de transferência disso aqui, dessas unidades, cara, é 4 megabytes por segundo, 10. Essas aqui, certo? Tem fitas que chegam a 80, 100 e poucos megabytes por segundo. Mas aí, cada unidadezinha dessas de fita aí, são R$300. A mídia, R$300. Quanto é que ela comporta? 400 gigabytes. Tu vê, aí tu vai fazer a relação. Pô, uma fitinha, que eu tenho que usar ela diariamente, custa 300 pila. E se eu botar em HD? Não é mais negócio? Só que assim, ó, depende da política de backup, depende do volume de backup. Tem muitas empresas usando fita.
por questões de segurança, de armazenamento. Olha o detalhe, eu tiro a fita e levo para um outro lugar. Eu tiro do mesmo prédio. E HD pegou fogo dos HD também. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que replicar o meu armazenamento em outro prédio. Mas fica caro. Com fita, eu tiro a fita aqui, guardo em outro lugar. Meus dados estão aqui. Isso é interessante nessa questão de localização. Isso é verídico, certo? Lá em 2001, no World Trade Center, tinha casas com backup na outra torre. A empresa tinha o seu data center backup na outra torre. O que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Isso é verídico. Não uma empresa, várias. Porque a chance disso acontecer era muito pequena. Concordo? Mas daí? Quem é que disse, eu nunca ia pegar fogo aqui? Mas, cara, deu um curto aí na tomada, pegou fogo, cara. Acontece. Tinha uns papéis aí para estar aqui. Acontece, cara. Mas arrebentou um cano d'água, passava em cima da sala dos servidores e molhou tudo. Não precisa vir um avião cheio de terroristas. Né? Não precisa chegar a esse ponto. Aqui um HD da Western Digital de 13 TB, certo? Não conheço se tem mais algum HD maior que isso aqui hoje, no mercado aí. Eles são muito ruins ainda, certo? Dá muito pau esse negócio aí. O de 2 TB está razoável, mas 3 TB não vai. Bom, o que, quando e como fazer backup? O que? Imagem do sistema operacional, aplicações mais configurações. Então olha só, primeira coisa, vou fazer backup da minha aplicação de banco de dados. Tem que fazer backup da tua configuração também, cara. Como é que vai restaurar depois? Olha o nosso caso aqui. O cara vai lá e configura um serviço. Configurar o Apache. O que eu preciso de backup do Apache? Os arquivos, mas do servidor, do serviço, o que eu preciso? Só o arquivo de configuração, cara. É só aquilo que eu preciso. Aquilo tem, cara, 5K. É só o que eu preciso. Para todos os serviços são assim. DHCP, SSH, DNS, cara, e-mail. O que eu preciso? Só aquele arquivo name.conf. Meus arquivos de zona. Copio aquilo ali e acabou. Instalo uma outra máquina em 10 minutos, cara, e vou ali e aplico. Tá rolando meu DNS. Bom, dados, né? Aí geral, documentos, imagens, planilhas. Banco de dados, o que eu preciso? Isso aqui é um erro bastante comum. O cara faz backup do banco de dados, só que faz backup dos binários. O que são os binários? Quando tu armazena os arquivos em disco, eles ficam no formato binário. Quando tu vais fazer ou a migração do teu banco para outro banco de outra versão, ou tu vai restaurar um backup de uma tabela, tu não tem como separar isso. Se tu olhares o formato que ele usa em disco. Então como é que se faz? Tu faz um backup próprio. O banco de dados tem um backup próprio dele. Tu vai fazer um dump. O que é o dump? Tu vai pegar todos os teus dados e vai jogar no arquivo texto. No arquivo texto. Com toda a estrutura do teu banco e todos os teus dados. Depois tu vai importar esse cara, que é o restore. E aí eu remonto toda a estrutura de novo. Ok? O que tem que vir nessa história toda aqui? Tem que vir os usuários que foram criados, as permissões, certo? Todas as tabelas, todas as funções. Então toda essa parte aí não são só dados, né? Tem outras configurações também. Outra coisa, eu tenho 50 bancos de dados, eu quero restaurar um só. Se eu fizer um dump de tudo, vai ser complicado, né? Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que restaurar em todo outro lugar, pegar só a minha tabela, restaurar ela, ou fazer um dump só dela e importar. Não, então faz backup de cada um dos bancos, separados. Não faz backup de tudo. Tem essas funções, certo? Tem backup de tudo, backup de cada tabela, backup de cada banco. Tem até por tabela, se quiser. Certo? Bom, quando? Diariamente, semanalmente, mensalmente. Baseado em eventos. Tipo, cara, eu vou, sei lá, vou reinstalar meu sistema. Então faz backup, né? Pô, isso aí, tudo quanto é software diz ali. Estou atualizando a versão. Faça backup dos seus dados antes.
Não dá nada. Toma. Ah, deu. Ah, me mudou essa versão aqui, me avacalhou o negócio. E aí? O cara te avisou, né? Ele te avisou. O cara não leu, ou se leu e ignorou. Certo? Como? Manualmente. Ah, piada, né? Fazer backup manual. Ó, isso aí existiu por muito tempo. Por quê? Tu tinha que trocar as fitas. Então o cara botava uma fita, acabou o espaço da fita. Agora bota outra fita. Existiam umas torres de fita, que eram uns tape changer. Então tinha várias fitas, tu botava várias fitas, terminava uma fita, automaticamente passava para outra. Pô, já eliminou o caso do cara ficar na madrugada lá, né? Tu imagina só o cara ficava lá, esperando assim, ó, dormindo. Cuspiu a fita, bota outra, vai dar mais um pouco. Tinha o responsável pelo backup. Certo? O cara estava na madrugada, o turno do cara era de noite, para fazer o backup. Bom, tempos que passaram, certo? Hoje é automático. Só que de qualquer forma, tem que ter alguém responsável pelo backup. De que forma responsável pelo backup? O backup foi feito, consigo restaurar, tá tudo ok. Que também é o seguinte, deixa automático, tá fazendo backup, beleza. Tranquilo, sempre fez backup, beleza? Até um dia tu precisa. Aí tu vai olhar, tudo zerado. Pô, mas tá dando pau desde agosto. Quem era o responsável? Não foi tu que configurou a ferramenta? E aí, Paulo, tu configurou a ferramenta aqui, se acha que tá tudo funcionando, agora eu preciso do backup, e aí? Era melhor botar o cara na madrugada, então, pelo menos o cara trocava as fitas. Não dá. Aplicações, então. Questão de clonagem, né? Primeira coisa, que é a primeira vantagem, manter o padrão das instalações. Exemplo, tem que instalar 20 máquinas, o mesmo hardware em todas. Pô, faz uma e replica em todas. Isso é óbvio. Outro caso, servidores. Cara, eu vou ter 10 servidores todos iguais. CentOS 6.3 com Apache, banco de dados MySQL. Tá, parei. Para fazer um por um. Mas de brincadeira. Faz um, replica nos outros. Vantagem de fazer com Linux. Se o hardware for diferente assim, ó, se não for nenhuma uma coisa bizarra o outro hardware, certo? Se não tiver uma controladora maluca que não tenha driver, mas se todos tiverem pelo menos driver, algo padrão, tu não precisa ser hardware igual. Não precisa ser hardware igual, certo? Pode clonar máquinas diferentes com Linux que ele vai se adaptar. O Windows não vai acontecer. Principalmente no Windows por questões de licença. Né? Bom, aplicações e configurações também. Pô, que barbada, vem tudo pronto, cara. Tudo que eu fiz, passei um baita trabalhão, configurando esse negócio, agora vem prontinho. Quando isso aqui apareceu, cara, pô, a gente usava clonagem em 99. Ghost 2. Primeiro Ghost que apareceu comercialmente. Porque o Ghost, na verdade, depois a gente vai olhar o Ghost aí, ele é uma aplicação militar. Ele tinha sido desenvolvido para o governo americano para uso militar. Para padronização de desktop, servidores, etc. Depois essa empresa botou no mercado. O nome da empresa era... Não. O nome da empresa era não sei o que, Ghost lá. Nunca foi Symantec. Symantec comprou depois. Certo? Eu já conheci ele como... Não. Ele era uma empresa, não lembro o nome agora. Uma empresa, nada a ver. Os caras venderam para a Symantec. Bom, o ideal é que seja o hardware igual, então, né? Isso é o ideal, principalmente para Windows. Vantagens, para suporte. Tempo de diminuição do trabalho. Imagina, você vai prestar suporte para uma empresa. O cara tem 5 tipos de máquina. Cara, faça uns 5 clones. Armazene os 5 clones, tá pronto. Deu pau na máquina, tem que formatar. Quanto tempo vai ser? 5 minutos. 10. 20 minutos, se for muitos dados, se tiver. Óbvio, isso não elimina a questão do backup de dados, né? Porque eu estou clonando o sistema. E os dados do usuário? Aí tem que ser uma coisa organizada. Ou tu guarda num servidor de rede os dados do cara, que é o ideal, que vai fazer backup, troço centralizado, etc. Ou tu vai negociar com os caras, ou obrigar eles a gravar sempre nos meus documentos, cara. Gravar sempre na pasta backup, sei lá. Que é muito comum isso. Copiar todos os seus dados para cá, copiei. O cara copiou no desktop, copiou nos meus documentos, no drive D, E, F, G, tudo quanto é porcaria. E é aquele choro, você sabe disso aí, certo? Bom, gerência, controle de licenças também. Por quê? Por causa das aplicações. Pô, eu tenho 10 CorelDRAW, beleza? Eu vou clonar 10 CorelDRAW. Tá, e o 11º? Não pode ter, porque eu estou mantendo o padrão das máquinas.
Se não, o que acontece? Tem que controlar isso. Tia, vocês já instalaram 10 CorelDRAW aí? Fala com os caras aí. Ah, acho que sim. Vira vários. E copia tudo, né? Cópia integral. Então, um exemplo aqui mais clássico. Né? Pega uma imagem de uma máquina igual, replica nas outras. Para esse tipo de backup, tem várias ferramentas aí, certo? Nós vamos dar uma olhada nessas 3 aqui. O DD também faz isso. O que faz o DD? Se eu pegar o DD e botar uma partição como entrada e jogar numa partição de saída, o que ele faz? Ele copia integralmente aquela partição. Só que leva uma vida. Ele copia setor a setor do disco. Ele não leva em consideração o sistema de arquivo que tem na máquina. Não leva em consideração nada. Ele lê em baixo nível. Um bloco do disco escreve no outro. Um bloco do disco escreve no outro. Pô, imagina um disco de 3 tera, cara. Tinha lá, sei lá. Larga hoje aí, no Natal deve estar pronto. O Ghost for Unix é uma tentativa dos caras de fazer algo similar ao que é o Ghost. Não é tão legal assim, certo? Ele tem um problema sério que é o seguinte: se o disco original tem falha física, ele não faz. Ele não clona. Isso é uma outra solução. Tipo, se eu tenho tudo instalado na minha máquina e começou a dar pau no disco. Tem que reinstalar tudo naquela máquina ali, eu preciso fazer isso agora. O que pode se fazer? Clona. Pode se clonar. Clona para outra máquina. Certo? Mas é outra máquina, quando eu produzo disco na própria máquina, né? Só que tem um detalhe. Essas ferramentas aqui, elas vão ler o setor defeituoso e não vão passar. O Clonezilla passa, o Ghost passa, o DD, se tu forçar, ele passa também. Só que aquela história, aquele setor baleado, morreu, né, cara? Aquele disco ali já era. O que a gente espera? Que aquele setor defeituoso não tenha dados ali. Se tiver, já era. Vai perder alguma coisa. Mas tu já perdeu, na verdade. Né? O que tu está fazendo? Está evitando que o prejuízo seja maior. Começa a dar mais pau no disco, que tu teria acesso ao disco mais. Okay? Bom, então aqui uma tela do Clonezilla. O que é o Clonezilla, na verdade? O Clonezilla é um monte de ferramentas agrupadas, os caras criaram uma distribuição. Usa-se parte clone aqui, ele usa o DPcast, ele usa várias ferramentas para fazer clonagem. Então, ele vai encaixando esses caras todos aí. Aqui o Ghost, mesma ideia, certo? Todos esses caras aqui, tu clona, né, todos os caras não, o Clonezilla e o Ghost, tu tem 2 formas de clonagem básica. Disco para disco, disco para arquivo. E aí de arquivo para disco e de disco para disco. Então tu pega o teu disco, tua partição e joga no arquivo. Ou tua partição para outra partição. Quando tu fazes isso, tem que ter 2 HDs, né? De arquivo, tu joga no arquivo e depois replica quantas vezes tu quiser. Isso aqui é o Drive Image. É uma solução interessante esse cara aqui. Certo? Você pode experimentar ele aí. Ele é um misto aí desses caras. Gerenciadores de backup. Então tem o backup PC. Eu uso bastante backup PC, certo? Sempre, acho que como ferramenta livre, talvez sejam as mais simples, mais tranquilas. Okay? Nunca tive problema com esse cara aqui. Pô, backup de, sei lá, cara, bota aí mais de 100 servidores. Certo? Nunca tive problema com esse cara. O Amanda e o Becula são outras alternativas que têm suas vantagens e desvantagens acima do backup PC. Okay? Mas é o seguinte, a questão aí, pessoal, backup PC eu acho bem tranquilo. Então vou mostrar para vocês o backup PC, os outros têm a mesma ideia, certo? Então aqui uma interface gráfica desse cara, né? Do backup PC. Como é que tu gerencia esse cara? Todo web. Certo? Isso é tudo web. Como é que ele funciona? Depende. Se eu vou fazer backup de Windows, eu posso fazer backup pelo Samba, posso fazer backup usando rsync, posso usar SSH, depende do que eu tiver lá no meu Windows. E em Linux, normalmente eu vou usar SSH. Então o que faz esse backup PC? Ele conecta na máquina remota por SSH, usando certificados. Ele não vai ter usuário e senha, né? Vai passar certificado. E aí ele usa o rsync. O que é o rsync? É rsync utilitário que faz sincronismo entre diretórios. Então ele vai lá dar o rsync. Então ele vai usar um SSH, na verdade. O que eu preciso na máquina que eu vou fazer backup?
SSH só. Que eu já tenho. Essa é a facilidade. Nos outros casos aqui, tipo Amanda e Becula, tu tem um agente que tu instala nas máquinas. Pô, aí tu vai ter que instalar nas máquinas o negócio. Aí tu tem mais recursos por causa disso. Mas com SSH tá tranquilo, certo? Isso é legal. A gente vai instalar esse cara aqui e vamos usar. Em relação a banco de dados. Então no MySQL, eu tenho MySQL dump. No PostgreSQL, eu tenho PGDump, PGRestore. O SQL Server, Oracle, todos eles têm ferramentas próprias de backup. Porque banco de dados, obviamente, está intrínseco que tu vai precisar de banco de backup, né? Está intrínseco isso aí. É óbvio que vai precisar. Okay? Sistemas controladores de versões. O que faz esses caras? É um pouco diferente esses caras aqui. Isso aqui é muito usado em desenvolvimento de sistemas. Por quê? Imagine só, eu tenho meu código-fonte, eu vou lá, modifico o código-fonte, eu vou guardando as versões. Para arquivos de configuração, também é legal. Tipo, eu tenho arquivo de configuração do Apache. Aí eu vou mantendo ele, as versões desse cara. Pati, até a versão 2 estava funcionando legal. Então parei que eu vou reverter. Vou usar a versão 2 em vez da versão 3, está dando problema. Eu consigo fazer um controle melhor. Então aí tem dois tipos, né? A Subverse e o Git. Em relação à segurança, backup. Primeiro, integridade dos backups. Cara, tu tem que ver se o backup está sendo feito. Se tu está usando fita, se a fita vai ser lida depois. Sendo o maior erro que tinha em usando fita. Tu usa a fita, não dá erro nenhum, cara. Bota a fita ali, terminou o backup. Beleza. Tu vai ler depois, cadê teus arquivos? E detalhe, tu levava 3 horas para ver que teu arquivo não estava lá. Bah, isso aí é para matar um, né, cara? Bota a fita lá para ver. Outra, busca na fita aí para ver se tem um arquivo. Bah, para matar um, ok? Acesso não autorizado aos arquivos de backup. Tipo, eu tenho um monte de seguranças no meu servidor, cara, senha de 40 caracteres, troço com file, não sei o que, aí eu faço backup disso aqui e o cara me rouba o backup. E aí, vai lá, restaura o backup, aqui ó, os diretórios do cara. Tem que ter cuidado. Verificação da ocorrência de backup. Então, assim, ó, está acontecendo backup. Uma coisa, o backup aconteceu e está íntegro. A outra, se ele está acontecendo. Então, quando a gente bota as ferramentas automáticas, eles têm avisos ali. Eles dizem, ó, o backup foi completado. Não foi completado, qual foi o motivo. Eles dizem isso aí. Só que alguém tem que olhar, né? E ninguém gosta de olhar o backup. Porque olhar backup é o seguinte. Isso é tipo, certo? Essa questão de política que tem aqui. Quando os caras vão lá e, por exemplo, fazem uma obra que não gera voto, ninguém quer fazer. Vou arrumar o esgoto da cidade. Você não dá voto. Vou asfaltar as ruas. Pô, isso aí dá. Todo mundo está vendo, certo? Vou pintar as paredes. Aparece. Mas isso aqui, eu te pergunto assim, ó, ninguém gosta de fazer. Ah, ficar cuidando dos backups aí. Ninguém gosta de fazer isso aí. Okay? Bom, testar a restauração de backups. Outra coisa que ninguém gosta de fazer. Tia, pega o backup aí essa tarde agora, vamos restaurar uns backups aí. Restaura o backup de setembro, só para ver se está funcionando aí. Restaura tal coisa. Pô, com HD é barbada. Com HD é barbada. Até porque está ali, né? Não tem muito mistério. Mas com fita, com CD, DVD, sei lá eu. Bota DVD, lê o troço, copia. Funcionou? Estão teus dados aí? Confiabilidade das mídias utilizadas. Então, primeira coisa, HD vai dar problema. CD, DVD são fáceis de arranhar. Pendrive são fáceis de perder. Fitas têm tempo de vida útil pequeno. Solução. Usa todas as mídias com redundância, então. Tá, mas é o seguinte, quanto é que custa isso aqui? Vai sair caro, mas depende. Isso é muito importante isso. Agora, isso que eu chamo a atenção, volto a chamar a atenção. Cara, hoje, as fotos, os vídeos das pessoas estão nos seus HDs. Estão nos seus notebooks, que podem ser facilmente roubados, pode ter dado tombo nesse cara aqui, quebrar negócio. E as pessoas confiam cegamente que está ali. Ela sempre está ali. Sempre vai estar aqui. Esqueceram um pouco, perderam um pouco o histórico das coisas. Vai dar problema, cara. E aí tu está tratando de uma coisa que não tem preço. Certo? Não tem preço. Questão sentimental, não tem preço. Pô, as fotos do aniversário do meu filho, primeiro ano. A minha filha de 15 anos. Sei lá eu. Certo? Quanto é que vale isso, cara? E as pessoas botam assim, ó. Qualquer porcaria aí.
Ah, gravei no meu CD já. O cara viu se gravou no CD. Quantos casos vocês já viram? O cara assim, ó, tá aqui no meu CD, ó. Teu CD tá vazio, cara. Não tem nada no teu CD. Ô, mas eu tinha gravado. Quem é que faz o seguinte teste? Grava o CD, bota pra ler de novo. Noutra máquina, né? Noutra máquina, de preferência. Gravando só dela, o caso que fala. Bota ali, lê ali no outro. Alguém faz isso? Peraí que eu vou fazer meu backup, vou salvar meu DVD. Tá aí. Agora vai ler agora. Ah, não tá mais aqui. E já removeu do disco também. Removeu porque liberou espaço. Aí quando chega o cliente pra ti, uma pilha de DVD, mano, backup pra mim no DVD. Já, bom, tem que fazer, né? Então olha só que bonito. Acontece, cara. Felizmente. Dá pra recuperar alguma coisa aí? Lá na Repouso, lá de Porto Alegre. Ah, vai lá. Tudo bem. Imagina aqui, ó. Estão os números da Mega Sena aqui. Cara, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Alguém vai ter que dar um jeito nisso aqui. Agora assim, ó. Perdi 10 HDs, perdi todos os meus servidores. Olha esse caso, volto a dizer, do Trade Center. Aconteceu isso aqui com os caras. Eu só tenho isso aqui. Acabou a minha empresa. Qual é a riqueza hoje da empresa? São as informações, cara, os dados. Não tem outra coisa. É tudo digital. Perdi tudo. Acabou, cara. Não sei nem quem trabalha para mim. Não sei nem o salário dos caras. Saiu o salário de cabeça de todo mundo trabalha comigo. Acabou. Então, o que os caras fizeram nessa época aí? Principalmente empresas canadenses, certo? Cagaram um monte de dinheiro com isso aqui. Tentando recuperar essas informações. Os caras estão comprando lixo lá, né? Para fazer a reciclagem justamente desse equipamento. Sim. Então, bom. E aquela história, né? O nosso famoso abacaxi. Descasca agora. Certo? Descasca o abacaxi. Vocês são responsáveis por isso, pessoal. Certo? Vocês são responsáveis por isso. Por quê? Porque quem vai administrar a rede, administra também os dados da rede. E todos os dados estão na rede, então é tu. Mas eu aqui, tira só um pouquinho. Eu tenho um servidor de arquivos. É só copiar os arquivos no servidor. Eu faço backup lá. Não, o cara copia no drive D da máquina dele, porque achou bonito isso. E tu tem a obrigação, a partir daí, de também manter os arquivos que estão na máquina dele. Que isso, cara? Que lógica é essa? Isso é muito comum, certo? Por mais que tu tenha toda uma política de uso e tal, o cara pega um pendrive e salva os arquivos dele no pendrive. Eu não confio na rede, eu não confio no não sei o quê, certo? Então, isso aí é algo que nós temos que ter a preocupação. Temos que ter isso aí, digamos, equacionado. De que forma? Bom, eu tenho toda uma estrutura de backup, eu tenho garantias que os backups estão sendo feitos. Bom, a política está aí, todo mundo sabe como é que funciona. Se o cara gravou na máquina dele, deu pau na máquina dele, o problema é dele. Tem que ter uma política dentro da empresa de seguinte: os arquivos devem ser salvos no drive sei lá o que da rede, ou na pasta não sei o que ali tem backup, o resto não tem. É simples assim, certo? Pô, depois que eu já ouvi que tinha 4 HD em mais, queimou as 4 HD. Não precisa queimar 4, né? Precisa queimar 2, dependendo do rede que tu faz. Até 1, dependendo do que tu faz. Não, mas eu ouvi os caras falando que queimou as 4. Eu não sei. Se der pau no controlador, vai queimar. Se for uma coisa que queimar, vai queimar tudo, né? Tem que ter redundância no controlador também. Só que assim, ó, rede não adianta para backup. Rede não é backup. Rede não é backup. Certo? Bom, livros então, pessoal. Um livro muito legal. Certo? Esse cara aqui, Curtis Preston, tem uma versão mais nova desse livro. Certo? Que é esse aqui, na verdade. Esses dois aqui. Esse aqui é o de 99, esse aqui é de 2007. Que o cara fala de backup de banco de dados. Então ele pega lá Oracle. Como é que faz backup em Oracle? Como é que faz backup em SQL Server? Ele explica todos os backups. Certo? Alguns sites interessantes aí. Algumas ferramentas. Certo? Essas que nós vamos ver aqui e algumas outras.